Fala, nossa atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra Atleticano. E no vídeo desse domingo a gente vai falar do empate entre Atlético Paranaense e Curitiba em um confronto válido pelo Campeonato Paranaense de 2024. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nessa partida. Então vamos lá para falar de Curitiba 1, Atlético Paranaense 1. E seguindo a fórmula do nosso último pós-jogo, que eu achei que ficou melhor e um pouco mais dinâmico, eu não vou trazer aquela descrição longa e detalhada sobre tudo o que aconteceu ao longo da partida. Vou apresentar a minha análise na fórmula de tópicos, que eu considero os mais importantes, sobre tudo aquilo que aconteceu dentro de campo. E o primeiro tópico que eu separei para conversar com vocês, gente, foi a apresentação ruim do Thiago Heleno nesse Atletiba. Foram diversos erros cometidos e alguns deles até bastante grosseiros, que poderiam ter comprometido o Atlético na partida. Eu chamo a atenção, lógico, para aquela bola no primeiro tempo, logo depois da marcação do gol de abertura do placar, onde o Thiago Heleno comete uma falha técnica grosseira no momento de controlar uma bola e acaba gerando uma situação onde um atacante do Curitiba, que eu confesso que não me lembro quem é, chega frente a frente com o Bento, que consegue abafar e salvar o Atlético daquele que poderia ter sido o gol de empate. Então, em parte, é possível que esse mau início de temporada do Thiago Heleno seja por conta de que são as primeiras partidas dele no ano. O Thiago perdeu algumas rodadas do Campeonato Paranaense lá no início por conta da suspensão imposta pelo STJD, mas ao mesmo tempo é uma situação que preocupa na medida em que se esperava ou se espera do Thiago Heleno que ele seja sempre uma referência técnica e uma liderança no sistema defensivo. Então é algo sim para a gente ficar de olho, porque se o Thiago não conseguir entregar algo minimamente próximo daquilo que já foi o seu melhor, temos aí um Kaique Rocha aparecendo bem nesse começo de temporada e que, se conseguir manter esse nível que vem apresentando, pode estar se impedindo passagem em direção a uma vaga na equipe principal. Eu confesso que não gosto muito da ideia de ter o retorno do Pedro Henrique. O Pedro Henrique é um jogador muito inconsistente na medida em que não é um zagueiro muito concentrado e acaba ficando propenso a falhas. Um segundo tópico que eu separei para falar com vocês, Bento. Bento segue sendo um dos principais goleiros do futebol brasileiro e disparadamente o melhor goleiro jovem que o Brasil formou nos últimos tempos. Por outro lado, ele tem uma falha bastante nítida na sua forma de jogar, que é a dificuldade que ele tem para participar do jogo com os pés. E eu não digo somente em relação à capacidade dele de articular jogadas a partir do campo de defesa, o que seria uma coisa importante para que ele pudesse dar um salto em direção ao futebol europeu, por exemplo. Eu digo em relação aos erros que ele comete quase que todos os jogos, no momento de sair com a bola, e que acaba entregando a posse de bola para o adversário, muitas vezes gerando situações de perigo. Então, o Bento, inclusive, se ele quiser ter a carreira que a gente imagina que ele pode ter, jogando em grandes clubes da Europa, chegando à seleção brasileira, ele precisa sim aprimorar essa sua capacidade de jogar com os pés, se não para ser um bom passador ali no campo de defesa, pelo menos o suficiente para que esses erros que ele acaba cometendo não se repitam. Hoje a gente viu mais uma ou duas situações desse tipo. Na sequência, acho que vale a gente falar sobre Eric. Muita gente atribui a má fase que o Eric evidentemente vive somente uma questão de falta de vontade, de desinteresse, de vontade de se transferir para outros clubes, outro clube, né? E a gente sabe que de fato existe um interesse do Eric e do seu staff numa transferência, mas eu enxergo mais um jogador que se sente desconfortável no papel que o Osório separou para ele dentro de campo. Como eu já falei aqui em alguns outros momentos, o Osório imagina esse meio de campo com um tripé onde o Fernandinho é o vértice mais baixo, mais próximo do sistema defensivo e que vai ajudar na qualificação da saída de bola. E aí, esses dois jogadores de frente, esses dois meio-campistas interiores, como chamam os latino-americanos, né, os hispanohablantes, digamos assim, eles têm dois papéis. Primeiro, no momento sem bola, defesa em posição física, recuperação da posse de bola e com a bola muita intensidade, participação, fazer o papel de realmente de pêndulo, o famoso box to box, né? Participar tanto defensivamente quanto ofensivamente do jogo. O Filipinho se encontrou muito bem nesse papel, consegue chegar à frente com alguma qualidade e tem mostrado aí versatilidade com a posse de bola também no campo de ataque. O Eric, por outro lado, parece completamente perdido em relação aos locais onde ele precisa estar dentro de campo para poder ser acionado e ser uma peça mais útil, mais dinâmica dentro desse meio de campo. Então a gente vê o Eric sempre muito sem saber o que fazer. E aí acaba sendo pouco acionado e pouco acionado. Lógico, a impressão que a torcida tem sobre ele acaba sendo bastante negativa.
Não nego que eu teria vendido o Eric, especialmente se o Corinthians apresentasse algum tipo de garantia financeira, por exemplo, em relação ao pagamento daqueles 7 milhões de euros, mas não gostaria de acreditar que a má fase dele tem a ver com desinteresse, com falta de vontade. É um jogador extremamente identificado aqui com o clube, e me parece que tem mais a ver realmente com uma falta de entendimento e de capacidade de execução do papel que o Osório separou para ele. E aí a gente entra num segundo ponto relativo ao meio de campo. Com o Eric e Fernandinho, com o Eric e Filipinho, o Fernandinho acabou bastante sobrecarregado na medida em que os Bruno Zapelli acabou cortado do jogo de hoje. O Atlético iniciou o jogo com o Pablo no papel que seria de meio atacante ou de segundo atacante. O Fernandinho acaba sendo o único articulador, começa o jogo muito bem, tanto é que a gente tem um Atlético crescendo nos primeiros minutos, se tornando dominante aí ao longo dos primeiros 20 minutos ou meia hora, mas na sequência, inclusive logo depois da marcação do gol, talvez a gente possa estabelecer esse marco temporal como divisor de águas, o Fernandinho acaba ficando muito marcado, muito encaixotado pela marcação do Curitiba, por esse motivo acaba sendo um pouco influente, e aí daí surge uma necessidade que eu venho falando aqui há algum tempo, de que o Osório inclua mais talento, mais capacidade de trabalhar com a bola nesse meio de campo, e aí eu acho que poderia passar pela saída de algum jogador, que poderia ser o Eric, por exemplo, mas poderia ser também o próprio Julimar com o Canal deslocado para a direita, o Christian entrando como ala esquerdo, como ele fez bem esse papel no ano passado. Mas o fato é, o Atlético precisa de mais jogadores capazes de fazer a bola circular para que o Fernandinho deixe de ser uma única alternativa. E aí, falando nessa questão de Pablo como meio atacante ou como segundo atacante, essa foi a segunda vez que o Osório fez essa experiência, se eu não estiver enganado, posso estar esquecendo de algum jogo, mas foram duas atuações pouco inspiradas do Pablo. Pouco participou, pouco foi influente e não conseguiu dividir com o Fernandinho a responsabilidade de armar essa equipe. Então, pode ser que o Pablo se encaixe nessa função no futuro? Pode. Não acho que não teria nada contra o Osório fazer mais algumas experiências pontuais ao longo de uma ou outra partida, com o Pablo fazendo essa função por 15 minutos, 20 minutos, meia hora, e de repente ele pode até surpreender com um crescimento de rendimento estando nessa posição. Mas o fato é que talvez seja o momento da comissão técnica começar a pensar, né, no, em buscar outras soluções, seja dentro do próprio elenco, testando outros jogadores nessa função, ou até no mercado de transferências, né? O Atlético poderia, sim, buscar um jogador que servisse como alternativa ao Bruno Zapelli quando o argentino não estivesse à disposição. Sexto ponto, gente, uma boa partida do Canóbio, tá? Foi extremamente intenso, voltou para marcar, acompanhou muito os laterais do Curitiba, foi um jogador muito participativo, entregou aquilo que a gente espera dele: dinamismo, intensidade, velocidade em alguns momentos. Foi dele a finalização que gerou o rebote no gol que marcou o Mastriani. Então, uma partida muito boa do Canóbio, acho que merece sim muito reconhecimento, assim como o Julimar merece reconhecimento pelo bom primeiro tempo, principalmente, que fez. Foi decisivo no lance do gol do Mastriani, né? É ele que carrega a bola em transição e faz o cruzamento, que é completado primeiro pelo Canóbio, e aí no rebote o Mastriani abre o placar. Mas acho que vale a gente sentar e conversar sobre a necessidade do Atlético de ter um ponta com uma maior capacidade de decidir partidas, de criar jogadas de ataque e de repente até de chegar na área da adversária para definir. Eu acredito que a presença de um jogador com essas características, algo que o elenco do Atlético não tem, poderia inclusive gerar um respiro e uma maior compreensão por parte da torcida do papel de carregadores de piano que fazem, por exemplo, o próprio Canóbio e o Tomás Coelho, que hoje entrou e foi discreto, apesar de algumas decisões mal tomadas, né? Foi uma partida somente razoável, não achei péssimo, como algumas pessoas disseram. O Romeu Benítez poderia ser essa alternativa, um jogador que vinha de uma temporada muito boa, com várias participações de gols lá no futebol uruguaio, mas que foi pouco experimentado no Campeonato Paranaense em relação àquilo que eu esperava. Um jogador que precisava se adaptar ao futebol brasileiro poderia e deveria ter entrado em campo mais vezes ao longo da competição, até para que a gente pudesse tê-lo mais pronto no momento em que começam, ou que começarem, no caso, a Sul-Americana, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. O Atlético analisou também a situação do Brahim Palacios, né, um ponta-direita do Atlético Nacional, mas também não é um jogador de muitas participações em gol, então uma situação que a gente precisa ficar de olho para ver se o Atlético, de repente, não vai trazer para o elenco mais de um elemento
que a gente atende aí de maneira repetitiva. E aí um sétimo tópico que eu separei para falar com vocês, o Mastriani deixa o primeiro gol dele no Atletiba, né? Não é o primeiro gol pelo Atlético, mas é o primeiro gol em Atletiba. Feliz por ele, mostrou presença diária, boa leitura de jogo, posicionamento, estava atento para aparecer na pequena área do Curitiba e empurrar para o gol o rebote da finalização do Canóbio. Achei uma participação razoável do Mastriani no jogo e razoável principalmente pelo fato de que a bola não chegou tanto assim a ele para que ele pudesse brilhar mais do que brilhou. No segundo tempo, o Osório acaba sacando o Mastriani, uma decisão que eu considero até bastante questionável, para a entrada de um Lucas Diório, que eu não gostaria de fazer uma análise tão negativa, tão conclusiva, já numa segunda partida, então não vou pesar nas palavras, mas vou dizer o seguinte, para quem acompanhou o vídeo da contratação aqui do canal, sabe que o meu prognóstico em relação ao Lucas Diori, tanto em relação ao retorno técnico quanto em relação ao valor investido, foi de bastante dúvida sobre se ele seria capaz de contribuir ou não com o Atlético numa temporada onde a gente espera tanto. E no segundo jogo dele, ele acaba jogando mal mais uma vez, deixando novamente uma impressão bastante negativa. Não sei se o argentino vai poder realmente ser um jogador útil, mas espero que ele surpreenda e que me cale, né, que queime a minha língua. Tudo aquilo que eu disser de negativo em relação aos jogadores do elenco do Atlético e que eles possam me surpreender sempre vai ser recebido com muita alegria por mim, porque no final das contas nós todos somos torcedores e o sucesso do Atlético, a felicidade do Atlético é uma felicidade para todos nós. Em relação ao empate, gente, achei justo em relação na comparação daquilo que os times produziram. Achei que o Atlético teve dificuldade para continuar executando bem o plano de jogo a partir do momento que o Curitiba subiu o tom do Atletiba em termos físicos, né? O Coxa reage ao gol de abertura do placar marcado pelo Mastriani, inserindo no jogo uma dose extra de energia. O Atlético consegue acompanhar em termos anímicos, disputa, briga, luta, que é uma coisa sempre positiva e que vale a gente destacar. Mas ao mesmo tempo, quando o Atlético subiu o tom para igualar o tom do Curitiba, digamos assim, em termos de intensidade, de pegada, de agressividade, o time deixou de executar aquilo que vinha fazendo bem e que gerou o gol de abertura do placar, que era justamente explorar as costas dos laterais do Curitiba, que seriam aí o Natanael e o Gemerson. Confesso que não me lembro o nome do lateral esquerdo, peço desculpa se eu estiver errado. Então, dentro desse contexto, a gente tem um trabalho do Juan Carlos Osório que não é brilhante, que não é espetacular, mas que precisa de alguns ajustes para conseguir transformar essa equipe em uma equipe competitiva. Eu acredito que alguns desses ajustes nem sejam assim tão complexos, a troca de uma ou outra peça e a mudança ou ajuste de uma ou outra convicção do treinador podem ser o suficiente para destravar a evolução desse time, mas o que eu gostaria de dizer é aquilo que eu tenho dito já há bastante tempo. É cedo para uma avaliação conclusiva em relação ao Osório, seja positiva para quem acredita nele, seja negativa para quem desconfia. Não se constrói uma equipe em 42 dias, muito menos com 10 jogos nesse intervalo de tempo. O treinador ele precisa ter a oportunidade de trabalhar com a equipe, de implementar e consolidar suas ideias. Isso não tem nada a ver, até porque é uma coisa que eu já tive que ler aí em alguns comentários, com o fato de que o Osório é um treinador estrangeiro. Isso tem a ver com o fato de que todo treinador precisa de tempo para trabalhar. E se vocês acompanharam a análise aqui do último ano do Atlético, por exemplo, vão saber que mesmo desconfiado do Paulo Turra, por exemplo, em nenhum momento vocês me viram pedir a cabeça do Turra nos primeiros meses de trabalho. Eu fui começar a falar de uma possível demissão quando a equipe deixou de entregar rendimento já dentro do Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, e começou a sofrer para enfrentar alguns adversários tecnicamente inferiores. Então, da mesma maneira que vamos lá, vai ficar tudo bem, que foi dado o tempo necessário ao Turra para trabalhar, e eu acho que é justo, não seria justo da parte do Atlético, não seria correto da parte do Atlético, em um contexto onde a gente tem cobrado assim uma mudança na forma de jogar da equipe, uma convicção da diretoria e a experiência de um treinador, experiência para o cargo de treinador, que a gente demitisse um técnico com boas ideias como o Osório, com bagagem que inclui inclusive uma Copa do Mundo, e que pode sim tornar o Atlético uma equipe competitiva. Então, repito, não estou satisfeito, estou feliz da vida? Não, gente, não sou maluco.
mas tem muita água para passar por baixo dessa ponte ainda, e a gente precisa ter a tranquilidade para respirar e entender que tudo faz parte do processo de desenvolvimento de uma equipe. E você, gente, o que acharam do jogo de hoje? Deixem a opinião de vocês aí nos comentários. Como eu sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você chegou até aqui, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.